Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por este culto. Nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Nós já louvamos o teu nome, nós já falamos da tua palavra, lemos versículos, mas agora é o momento em que o Senhor vai falar com a tua igreja. E eu peço que o Senhor me use apenas como uma ferramenta que sou, Pai, para a edificação do teu povo. Que não venha nada de mim, pois eu não posso oferecer nada para ninguém aqui, mas a tua palavra e o teu Santo Espírito cura, liberta, transforma, convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Senhor esteja falando essa noite conosco. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem escreveu esta carta foi João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho e 3 cartas, 1º, 2º e 3ª João. João já era bem velho quando escreveu essa carta, ele escreveu por volta do ano 80, 85, então ele já era um idoso, né? Como os irmãos sabem, o único discípulo a de idade avançada foi João, todos os outros foram mortos ao redor do mundo, cumprindo a missão que Jesus tinha dado a eles, que é: ide e pregue o evangelho a toda criatura, e eles obedeceram. Porém, João escreve esta carta com um objetivo muito específico. João ele escreve essa carta para combater 2 heresias que estavam acontecendo na igreja naqueles dias. Existiam 2 heresias que estavam acabando com a comunhão dos irmãos, e João então ele se preocupa em escrever isso. A primeira heresia que João vem combater é que alguns estavam dizendo, naqueles dias, no 1º século, que Jesus, na verdade, ele nunca tinha vindo a este mundo em carne e osso. Ele nunca tinha vindo literalmente em carne e osso, ele não pisou nesta terra como uma pessoa. Ele era apenas uma ideia, ele era apenas um Deus invisível, mas que ele nunca se fez matéria. Ele nunca caminhou neste mundo. E isso era um grande problema, porque essa heresia estava abalando a fé dos irmãos. Porque se Jesus não veio em carne, a nossa fé é vã. A nossa fé não tem sentido, a nossa fé não tem rumo nenhum, porque nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou.
Você só ressuscita quem de fato morreu fisicamente. Não tem como você ressuscitar uma ideia, um espírito. Não tem como você ressuscitar um Deus invisível. Mas nós cremos que a nossa salvação é feita, como ele mesmo disse, o perdão dos nossos pecados foi feito na cruz do Calvário quando Cristo morreu e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, literalmente falando. Então isso estava abalando a fé de muitos irmãos daqueles dias. Então João escreve essa carta para combater isso. A segunda heresia que os grupos estavam ensinando naqueles dias é semelhante ao que nós estudamos hoje pela manhã em 1 Coríntios. Existia um grupo que pregava que você poderia viver a sua vida da forma com que você bem entendesse. Você poderia viver na imoralidade sexual, você poderia viver da forma com que você bem entendesse, que isso não afetaria a sua vida com Deus e a sua comunhão com Deus. Então essas duas ideias, elas estavam muito fortes na igreja naqueles dias. Então João, ele toma o seu tempo, é inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta, e nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Peço que os irmãos acompanhem comigo. Alguém pega um copo d'água para mim, por favor? Deus abençoe. Versículo 1 ao versículo 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, Cristo, né? A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Obrigado. Então vocês agora entendem porque João começa a sua carta dizendo: olha, o que nós estamos falando aqui ninguém nos contou, o que nós estamos falando aqui nós não vimos em lugar nenhum, não é um boato que surgiu por aí, não é um devaneio da nossa mente, não é um sonho que tivemos, nós proclamamos o que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, ou seja, você só apalpa matéria. Você não apalpa uma ideia de Deus, você não apalpa um espírito, você apalpa uma matéria. Então ele faz questão de dizer o seguinte: olha, essa heresia que está sendo pregada, que Cristo na verdade nunca existiu fisicamente, é mentira. Porque eu, João, vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos e com as minhas próprias mãos eu apalpei. Então ele está dizendo aqui, João está dando um relatório de primeira mão. Uma coisa é você contar algo que contaram para você. Outra coisa é você contar uma experiência que você viveu. E João aqui, ele estava contando algo que ele mesmo presenciou. Ele mesmo foi testemunha ocular que o Cristo que estava com o Pai, de fato foi manifestado para o seu povo e para a sua igreja. Ou seja, Jesus de fato pisou nessa terra, de fato ele se fez carne, de fato ele habitou entre nós. E sabe o que isso nos ensina? Que de fato nós podemos confiar nas Escrituras. De fato nós podemos confiar nas Escrituras. As Escrituras são inerrantes, as Escrituras são infalíveis. Por quê? Porque pessoas que escreveram o que escreveram não foram na onda de ninguém, mas eles presenciaram as suas experiências. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Isaías, Jeremias, Malaquias e tantos outros tiveram as suas experiências reais. Então tudo que nós temos neste livro é em primeira mão. Então nós podemos confiar, porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Tem uma ilustração que diz, não sei se os irmãos conhecem, um filósofo francês chamado Voltaire. Voltaire, ele zombava das Escrituras, dizendo que a Bíblia iria desaparecer no máximo 100 anos após a sua morte, porque ele não dava crédito algum. Voltaire morreu em 1722 e após 50 anos de sua morte,
A Sociedade Bíblica de Genebra se mudou, comprou a sua antiga casa e usou as suas máquinas de escrever para produzir milhares e milhares de Bíblias. Ele disse que 100 anos após a sua morte a Bíblia ia desaparecer porque aquilo era fogo de palha. E a Sociedade Bíblica de Genebra comprou as suas máquinas e a sua casa para produzir muitas e outras Bíblias. A palavra de Deus, ela é real e ela transforma a nossa vida, se nós ouvirmos e colocarmos em prática. Apenas o conhecimento, ele não vai fazer coisa alguma na sua vida. Apenas o conhecimento não vai moldar o seu caráter. Agora, quando você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, aí nós vemos grandemente a diferença que ela faz nas nossas vidas. Versículo 5 e versículo 6, acompanhem comigo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, primeiro ele combate a primeira heresia, dizendo, olha, esse papo que vocês estão acreditando é furada, porque eu ouvi e toquei nele. Ou seja, ele de fato pisou nessa terra, ele de fato andou entre nós. Agora ele começa a combater a segunda heresia, que era uma vida libertina. Era que você poderia viver a vida que você bem entendesse, seguindo os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, e que isso não afetaria a sua comunhão com Deus. Então João diz o seguinte, olha, sabe aquele que eu ouvi e toquei? Eu recebi uma mensagem dele e transmito a vocês que Deus é luz, e nele não há treva alguma. E se nós falarmos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Porque além das pessoas viverem da sua forma libertina, eles ainda diziam que não era pecado. Eles ainda diziam que aquilo não era um problema que deveriam se preocupar. E ele diz, olha, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. João aqui ele acaba com qualquer possibilidade de alguém dizer que creu em Jesus e continuar vivendo a sua vida como vivia antes. João aqui ele acaba com qualquer possibilidade. Não existe meio termo na vida cristã. Não existe mais ou menos crente. Não existe alguém que é crente 50%, 99%. Ou nós somos crentes, ou nós não somos crentes. Simples assim. Não existe um muro, porque se você está em cima do muro, você já não está com Cristo. Ou nós cremos e estamos na luz, ou nós andamos em trevas. É simples assim. É simples assim. Temos que prestar atenção da forma com que nós vivemos, com o que nós fazemos. Hoje pela manhã nós falamos sobre os pecados. Todos nós pecamos aqui. E quem falar que não peca, o próprio João diz que essa pessoa é mentirosa. Por isso nós necessitamos desesperadamente das misericórdias de Deus. Por isso que Cristo ele é o nosso único bote salva-vida. Por isso que Cristo ele é o único caminho para a salvação. Ele não é um dos. Não existe salvação no Espiritismo. Não existe salvação no budismo. Não existe salvação em nenhum outro a não ser Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho. Não sou um dos caminhos que leva ao Pai, mas eu sou o único caminho. Apenas Cristo restaura a nossa vida e perdoa os nossos pecados na cruz do Calvário. Portanto, não tem a possibilidade de você dizer que nasceu de novo e continuar praticando as práticas do velho homem. Versículo 7, versículo 8, continuamos o nosso texto, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, João aqui agora ele começa a falar sobre características de quem anda nas trevas e características de quem anda na luz. E algumas características que os irmãos podem perceber no texto de quem vive na luz, a primeira delas é comunhão com os irmãos. Vocês repararam?
Ele diz, versículo 7 novamente: se porém andarmos na luz, ou seja, se de fato nós seguimos a Cristo, como Ele está na luz, nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros. Alguém aqui já viu aquela história? Eu sou crente na minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Eu sou crente na minha casa e está tudo bem, Deus é o mesmo e na minha casa Ele me ouve do mesmo jeito. Então eu não preciso estar indo no culto, eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso porque Deus me ouve aqui da minha casa. Mas a Bíblia diz que aquele que está na luz, que o verdadeiro crente, ele busca a comunhão entre os irmãos. A comunhão que você não consegue pela TV, a comunhão que você não consegue pela internet, é a comunhão que você só consegue presencialmente, cultuando a Deus, junto com outros irmãos. A luz, ela produz em nós a procura de viver juntamente com irmãos que professam a mesma fé em nós. Isso é simples. Não existe igreja solitária. Essa é uma característica de quem anda na luz. Busca comunhão. Não ande sozinho, não ande solitário, porque não é isso que Deus quer para você. Embora Ele te ouça na sua casa. Embora Ele saiba todos os lugares onde você vai e ouve você e sonda o íntimo do seu coração em qualquer lugar. Entenda que se você realmente crê em Jesus, a vontade dele para a sua vida é que você busque comunhão com os irmãos. E agora a característica de quem anda nas trevas. Ele diz que aquele que anda nas trevas tem uma característica muito importante. Ele diz que não tem pecado e ele é um mentiroso. Você já conheceu alguém que se auto-justifica? Você já conheceu alguém que diz, olha, eu creio que existem pessoas piores do que eu no mundo aí fora. Existem pessoas que fazem mal para as pessoas e eu pago as minhas contas, eu faço tudo bonitinho. Então, ora, eu acho que na fila lá eu vou estar num local legal. Você conhece alguém que se auto-justifica? Essa é uma característica de quem está nas trevas. Porque Deus é luz. Não é isso que o texto diz? Deus é luz. Quanto mais próximo eu chego da luz, mais eu consigo enxergar o meu interior em trevas e ver a minha imundície, e ver os meus pecados e reconhecer quem eu sou. Porque quando eu me aproximo de Deus perante a sua santidade, eu reconheço a minha miséria. Agora, quando eu me afasto da luz, o meu interior fica em trevas e eu não consigo enxergar mais nada, achando que eu sou bom, que eu sou autossuficiente, que a minha justiça é a que vale. Portanto, uma característica de quem vive nas trevas é aquele que se justifica muito. Se você conhece alguém que se justifica muito e acha que é muito bom, você pode ter certeza que essa pessoa está em trevas e ela não reconheceu ainda quem é ela e quem é o Deus que ela serve. Versículo 9. Ele continua e diz assim, esse versículo muito famoso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, confessar significa primeiramente você reconhecer o que você fez. Você não confessa nada que você não reconheceu. Por isso ele diz que aquele que está na luz confessa os seus pecados a Deus. Porque por mais que é crente, vai errar, vai falhar, vai pecar. O próprio Paulo disse que o que ele queria fazer, ele não conseguia. Ele queria fazer o que era correto, não é isso que ele diz? Mas ele não consegue. Quando ele se dava por conta, ele tinha feito o que não queria fazer. Porque existiam duas naturezas dentro dele e dentro de nós também. A questão não é se nós vamos pecar ou não vamos pecar, a questão é se nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque pecar, eu e você pecamos todos os dias. A questão é, eu estou na luz a ponto de reconhecer o meu erro e confessar os meus pecados a Deus? Ou eu justifico os meus erros como se eu fosse o dono do mundo e continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero? Estamos nas trevas ou nós estamos na luz? Então João ele diz, olha, por mais que vocês acreditaram em heresia, por mais que vocês seguiram esse povo falando que vocês poderiam viver uma vida libertina, saibam de uma coisa,
que se vocês confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar vocês de toda a injustiça. Sabe o que João estava dizendo? Eu sei que nesse tempo que vocês estão lendo esta carta que eu estou escrevendo, muitos de vocês estão desanimados e envergonhados, porque muitos já haviam se desviado dos caminhos do Senhor para viver uma vida de libertinagem. Mas ele diz, olha, não existe nada perdido. Não existe situação perdida, sabe por quê? Porque se você reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado a Deus, Ele purifica você de todo pecado. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Portanto, confessar representa primeiramente olhar para dentro de nós. Você olha para dentro de você? Você olha para dentro de você e procura analisar as atitudes que você vem tendo? Será que você tem vivido como alguém que diz que está na luz? Ou você diz que está na luz, mas caminha em trevas? Como nós temos vivido? Como têm sido as nossas atitudes como cristãos? Como alguém que tem que dar um exemplo lá fora? Como alguém que tem que ser o exemplo, porque como disse Billy Graham, nós somos as Bíblias que o mundo aí fora lê. O mundo aí fora não compra uma Bíblia para ler a palavra de Deus, mas vai olhar para a sua vida, para ver se aquilo que você diz que você crê, você vive. Então João diz, olha, reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados, porque Ele perdoa os seus pecados. Isso é uma promessa. Confesse os seus pecados a Deus de todo o coração e você terá o perdão do Pai. Reconheça primeiramente. Você tem reconhecido? Quando você vai orar à noite, como começa a sua oração? Você reconhece os seus erros? Ou nós só sabemos pedir, pedir, pedir e pedir, porque eu quero para amanhã, porque eu quero para ontem, porque eu quero para já? Ou reclamar das coisas que nós já temos? Mas nós nunca olhamos para dentro de nós e, Senhor, tem misericórdia de mim. Certa vez Jesus contou uma história. Ele disse que subiram ao templo para orar um fariseu e um publicano. O fariseu, todo cheio de si, vestido com toda aquela beca, vestido com toda aquela aparência de piedosos, mas hipócritas, ele entrou no templo para orar e Jesus ainda frisa, de cabeça em pé, dizia, Senhor, muito obrigado, Senhor, mas obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Obrigado porque eu não sou igual a ele. Eu frequento a igreja todo dia, eu já faço parte da Igreja Batista há muitos anos. Sou um exemplo, Senhor. Muito obrigado porque eu sou um exemplo. E eu não sou igual a ele. Será que muitas vezes nós não estamos sendo fariseus na nossa forma de orar? Será que muitas vezes nós estamos nos gloriando de algo que tem em nós? Enquanto o publicano, quando foi orar, nem ousava erguer a sua cabeça para o céu e batia em seu peito dizendo, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus disse que o publicano foi justificado para casa e não o fariseu. Ou seja, aquele que foi perdoado naquela história não foi o arrogante, mas foi aquele que reconheceu os seus erros. Foi aquele que reconheceu os seus erros. Portanto, jamais se glorie do que você faz. Jamais se glorie das suas obras. Porque a Bíblia diz, eu não me lembro o profeta que escreveu isso no Antigo Testamento, mas ele diz que, para Deus, as nossas práticas ou boas obras, para Deus é como se fosse pano de trapo imundo. Pano de trapo imundo. Ninguém vai ser justificado pelo que faz, mas por um coração quebrantado. Versículo 10, ele piora a situação e diz, olha, mas se vocês afirmam que não têm cometido pecado, vocês fazem de Deus um mentiroso, isso é muito mais sério. Uma coisa é você ser um mentiroso, outra coisa é você dizer mentiras, uma coisa é você pecar, outra coisa é você fazer de Deus um mentiroso. Você já pensou o peso disso?
Você dizendo que Deus é mentiroso, porque se a palavra de Deus diz que todos nós estamos caídos no pecado e todos nós nascemos debaixo do pecado, e nós falamos que nós somos o tal, nós estamos fazendo da palavra de Deus uma grande mentira. E no versículo 2, ele diz, no capítulo 2, versículo 1, logo adiante ele diz assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas a vocês para que vocês não pequem. Se alguém, porém, pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. João estava dizendo assim: olha, gente, eu estou escrevendo isso para que vocês firmem os seus passos daqui por diante, para que vocês prestem atenção na forma de viver. Mas se porventura vocês caírem, vocês pecarem, calma. Confesse novamente o seu pecado a Deus, que Ele te perdoa novamente. Mas por que Jesus nos perdoa sempre? Porque Ele é propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é pagamento de dívida. Propiciação é zeramento de dívida. Ou seja, na cruz do Calvário, Cristo zerou a sua dívida com Deus. Na cruz do Calvário, Ele pagou os seus pecados perante o tribunal celestial. Na cruz do Calvário, Ele zerou a sua dívida, que era imensa e impagável por você e por mim. Portanto, Ele te perdoa porque Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer e derramou até a última gota do seu sangue para perdoar os seus pecados. Por isso, Ele é fiel e justo para perdoar você. Porém, uma coisa que nós temos que entender é: João está dizendo, se caso vocês pecarem, se acontecer este problema e vocês pecarem, vocês peçam perdão a Deus. Sabe qual é o sentido da frase? Que o pecado para o cristão ele tem que ser um acidente. O pecado para o cristão ele tem que ser algo não premeditado. O pecado para o cristão não tem que ser algo ensaiado e depois dizer: olha, depois eu peço perdão a Deus. Eu vou praticar isso porque agora eu quero praticar isso, mas depois eu oro a Deus e está tudo certo, está tudo bem. Isso não é confissão de pecados. Isso não é arrependimento e nem quebrantamento de coração. E Deus conhece a intenção do seu coração. Será que muitas vezes nós não programamos algum pecado para amanhã? Será que eu já não programei na minha agenda um pecado para essa semana? Será que eu já não programei um pecado sabendo que depois Deus me perdoa? Mas será que a minha intenção está sendo oportunista? Deus conhece o seu coração e sabe se você está realmente lutando contra o seu pecado e buscando santidade, ou se você está vivendo uma vida mais ou menos, uma vida morna, que segundo Jesus diz em Apocalipse, são esses que serão vomitados da boca dele, os mornos. E Ele conhece cada um aqui e sabe se são mornos, quentes ou frios. Quem você é? Quem você é? Quando você peca, você sente uma tristeza e você luta contra aquilo, ou você já se acostumou de tal forma com o seu pecado de estimação, que para você já tanto faz. Eu peço perdão, Ele me perdoa, mas eu não preciso deixar esse pecado. Será que é assim que nós estamos vivendo? Para encerrar, o versículo 3, ele diz algo muito importante para mim e para você. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus. A maior evidência de um salvo é a obediência. A maior evidência de que alguém foi transformado, regenerado, de que alguém nasceu de novo em Cristo, é a obediência ao seu Senhor. Se os irmãos se lembram quando Saul recebeu uma ordem do Senhor para exterminar os amalequitas da face da terra. Matar boi, gado total, o rei, todos os soldados dos amalequitas. E Saul, então, vendo que os amalequitas tinham muitos despojos, ele matou só o que para ele julgou inútil, e o que foi bom aos olhos de Saul, ele pegou para ele. Sabe o que ele fez depois disso? Deus falou com Samuel. Samuel foi até Gilgal, uma cidade onde Saul estava erguendo uma estátua para ele. Ele estava erguendo uma estátua para ele. Samuel chega e conta o pecado dele. E ele diz: não, mas eu obedeci ao Senhor. Samuel fala: então que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo?
Que barulho de despojos é esse que eu estou ouvindo, que você pegou dos amalequitas, sendo que Deus disse para você não fazer? Acaso Deus se importa mais com sacrifício ou com obediência? Porque Saul tinha dito o seguinte: eu trouxe os gados para oferecer sacrifício ao Senhor. Olha que cara de pau. Ele desobedeceu a Deus e ainda pegou o melhor que ele quis e ainda disse que ele só fez aquilo para oferecer sacrifícios a Deus. Então Samuel disse: acaso Deus prefere sacrifício ou obediência à sua palavra? Muitas vezes nós queremos misturar o santo e o profano. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus e ficamos com as nossas desculpas para justificar os nossos erros. Sendo que nós sabemos que nós temos que fazer é obedecer. Ponto final. Não temos que ficar vivendo a nossa vida como queremos, desobedecendo conscientemente e ainda usando muletas para dizer: Deus me entende. Acaso Deus prefere sacrifício ou obediência? Então João diz: sabemos quem de fato é crente se obedecem os seus mandamentos. Se hoje você pudesse, se hoje Cristo te chamasse à presença dele, como seria? Ele reconheceria você como um servo fiel? Ele reconheceria você como um crente? Ou ele reconheceria você como ele mesmo disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós evangelizamos, em teu nome nós fizemos parte da igreja a vida toda. Jesus vai olhar para eles e dizer: eu nunca os conheci. Porque Cristo conhece o coração de cada um. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem vivido o seu melhor para Deus? Ou você tem vivido de forma morna, sabendo que está errado, porque você não consegue deixar os seus pecados para trás? Lembre-se, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se você diz que anda na luz, ou crê na luz, você também deve andar como ele andou.